termo atuadores lineares ou cilindros hidráulicos, tanto um termo como o outro, é um termo que é usado aí pela bibliografia, pelos engenheiros, pelos técnicos aí, né, em sistemas hidráulicos, tá? Então, atuadores lineares ou cilindros hidráulicos, né, eles têm a função de converter a energia e trabalho de pressão em energia mecânica, né? E eles praticamente são os pontos visíveis do nosso sistema hidráulico, né? Então, se nós olharmos aí para um sistema hidráulico, o elemento que vai estar em contato direto lá com o sistema no qual nós temos que aplicar a força é o atuador hidráulico, tá? E esses atuadores hidráulicos, eles podem ser de dois tipos. O mais comum é o atuador linear, que é esse tipo de atuador aqui, o cilindro hidráulico, então, do tipo linear, né, que converte a pressão e vazão em movimento linear de uma haste, tá? Ou então os atuadores hidráulicos rotativos, né? Os rotativos, eles transformam a energia de pressão em uma oscilação, né, para um lado e para o outro de um eixo. O eixo oscila entre dois extremos, tá? Nessa nossa apresentação de hoje, vamos focar principalmente os atuadores lineares, por serem talvez os mais utilizados, né, na hidráulica, tá? Para converter, então, a energia de pressão e vazão, né, em um movimento linear, com uma aplicação de força, tá? Então, no nosso caso, vamos trabalhar exclusivamente aqui nessa aula com atuadores do tipo linear, que são esses elementos aqui, semelhantes aos elementos pneumáticos, tá? Nós temos os atuadores lineares, então, que são o nosso tema da aula, tá? E a função básica dele, então, é transformar essa força, potência ou energia hidráulica em força, né, potência e energia mecânica na haste do atuador. E ele é formado por diversos elementos, assim como o sistema pneumático, né, o atuador pneumático, só que como as pressões submetidas são bem maiores, né, nós trabalhamos geralmente nessa faixa aqui de pressões nos sistemas hidráulicos, tá? Então, como as pressões são bem maiores do que as pressões pneumáticas, que estão em torno de 7, 8 bar, né, nós vamos ter, então, nestes atuadores lineares hidráulicos, né, forças muito maiores, e como consequência, o cilindro, né, ele tem que resistir a essas pressões. E como consequência, as espessuras das paredes, né, toda a sua resistência tem que ser maior. As dimensões, então, dos atuadores hidráulicos vão ser maiores, tá? A pressão que atua no interior do cilindro, ela atua, então, nos elementos que a gente chama, então, de êmbolo, tá? Comumente, nós chamamos essa parte aqui do atuador, aquela que faz o avanço do atuador, essa parte aqui nós chamamos de êmbolo, tá? Êmbolo, tá? E o êmbolo, então, basicamente, ele possui uma área, tá? Ele possui uma área do êmbolo, que corresponde exatamente a esse, né, essa superfície aqui, ó. Se nós pegarmos a área circular, né, πd ao quadrado sobre 4, né, nós temos essa área, né, e essa pressão, então, ela age, né, no sentido de avançar o atuador, ela age, então, sobre o êmbolo. Nós temos, novamente, no atuador a haste, né, e aqui existe, então, a coroa. Essa área que eu estou destacando aqui corresponde, então, à área da coroa, né? Nós comumente chamamos ela de coroa, tá? E ela também tem uma área, a área da coroa. Se nós sabemos qual é o diâmetro da haste, se nós conhecemos esse diâmetro aqui, diâmetro da haste, né? Nós temos como calcular a área da coroa, né? Que corresponde à área do êmbolo
menos a área da haste, certo? Então, essa área da coroa corresponde, então, a essa subtração de áreas, então, a área do êmbolo, né, essa área do êmbolo, menos a área da haste, eu tenho a área da coroa. E no retorno, então, né, quando ocorre o retorno do atuador, a pressão ela age nesse sentido aqui e faz com que ocorra o retorno do atuador. A vazão, digamos assim, e a pressão disponível no sistema, elas agem, então, nessa área e fazem o atuador igual. Então, sempre que a gente trabalha com atuadores, nós temos que lembrar que existe uma diferença de área no avanço e no retorno, tá? Devido à área da haste, tá? Bom, mas o êmbolo, né, o cilindro, então, ele possui esses elementos, né? Ele possui todos esses elementos aí e possui também alguns outros componentes. Então, existe a camisa do cilindro, que é esse elemento aqui, tá? Existe a tampa do lado da cabeça do cilindro, tá? Onde na tampa existe, então, uma tomada para entrada e saída de fluido hidráulico, tá? Existe a tampa do lado da haste, tá? Que pode ser roscada ou, então, fixada. As duas tampas do lado da haste e do lado da cabeça, elas podem ser fixadas por tirantes, né? Por 4 tirantes, com parafusos que fixam, então, as duas tampas na camisa do cilindro, e a tampa também da haste possui uma tomada por onde entra ou sai vazão. Como existe a haste, que é móvel, deve existir um sistema de vedação, então, entre a tampa, né, do lado da haste e a haste, tá? Como as pressões são grandes no interior do cilindro, nós temos que ter sistemas de vedação que impedem ou diminuem a passagem do óleo, né, entre as duas câmaras, entre esse lado do atuador e esse. Ela elimina completamente, a vedação elimina completamente? Não, ela diminui sensivelmente a vazão entre as duas áreas. Geralmente aqui nós vamos estar com uma pressão altíssima, né, 50, 150, 210 bar, e aqui, no caso do avanço, né, eu vou estar com uma pressão ligado, né, com a pressão atmosférica. A válvula direcional vai ligar esse lado do atuador com a pressão no interior do reservatório, né? Talvez vai ter somente a perda de carga da tubulação agindo aqui nesse sentido aqui, né? Essa pressão da perda de carga, mas a pressão vai estar quase próximo a 0 bar de pressão, quase igual à pressão atmosférica, tá? Então, os elementos de vedação minimizam, então, né? Diminuem ou quase diminuem, então, esse fluxo que pode ocorrer entre essa parte móvel, entre o êmbolo e o cilindro. Tá? Então, de acordo com o tipo de atuador, se é um atuador de alta pressão, baixa pressão, grande velocidade, baixa velocidade, nós temos elementos de vedação específicos para cada caso. Ok? Existe um olhal que permite conectar com a carga e também um olhal aqui, uma conexão, né, que permite conectar, então, com a parte fixa da máquina, né, e assim por diante. Tá? Então, são as partes de um atuador, de um cilindro hidráulico, de um atuador linear, né, ou então de um cilindro hidráulico. Tá? E esses cilindros hidráulicos, então, pessoal, eles podem também ser de simples efeito, né, como esses aqui, né, onde, por exemplo, o retorno, nesse caso aqui, nesse atuador, o avanço é feito pela introdução de vazão, né, pelo cilindro, tá? Ele comprime a mola, e depois, né, quando essa vazão é eliminada e a pressão vai na pressão atmosférica para o reservatório, né, a mola, então, faz o retorno do atuador. Tá? A força da mola retorna o atuador. Então, esse é um atuador de simples efeito para o avanço, e esse aqui, né, ele está sempre na posição avançada. A mola mantém uma força sempre na posição
avançada. A pressão atua nesse sistema e faz ele retornar. Então, o retorno é feito por pressão, por vazão, né? E o avanço do atuador é feito pela força da mola. Então, é comum em alguns dispositivos, né, de fixação principalmente, tá, encontrarmos aí cilindros de simples efeito, com retorno por mola. Tá? Mas, tradicionalmente, tá, os mais utilizados são os cilindros de duplo efeito. Né? Assim como na pneumática, talvez os atuadores mais encontrados nas máquinas hidráulicas são os de duplo efeito, onde tanto o avanço do atuador, né, é feito pela vazão que entra nesse lado do cilindro, tá? Como o retorno do atuador é feito pela vazão, então, que entra neste lado do atuador. Tá? Então, avanço e retorno são gerados pela vazão da bomba, né, do nosso sistema hidráulico. Tá? Há alguns casos, né, a gente sabe, então, a partir desse princípio, se a mesma pressão vai atuar nos dois lados, no avanço e no retorno do atuador, a pressão é a mesma, tá? A gente sabe que a diferença de área entre os dois, a coroa, aqui eu tenho a área da coroa, né? E aqui nós temos a área, né, do êmbolo, tá? A área do êmbolo. Como há uma diferença de área da coroa devido à área da haste, a gente sabe que nesse tipo de atuador, a pressão de avanço e retorno é a mesma, tá? A força de avanço vai ser maior do que a força de retorno devido a essa diferença de área aqui, tá? Devido à área da haste do atuador, tá? Mas nós podemos ter atuadores que são de haste dupla, né? Que se a haste nos dois lados forem iguais, a força de avanço e retorno, né? Aí nós tem mais ou menos muito bem definido o que é o avanço e o que é o retorno, né? Depende da aplicação na máquina, tá? As forças vão ser iguais, são praticamente iguais, são iguais, teoricamente são iguais, né? Porque as áreas, então, da coroa vai ser igual em ambos os lados, tá? Esse tipo de atuador, ele permite a aplicação de trabalho nos dois sentidos do movimento do atuador, tanto no avanço como no retorno. Então, tem situações em que ele pode ser aplicado, né, e a função que ele executa é desenvolvida com eficiência na máquina. Tá? Então, um exemplo aqui de aplicação, né, enquanto ele fixa uma peça para fazer algum trabalho, a outra peça é liberada para ser colocada uma nova peça. Depois, quando o trabalho dessa peça está concluído, né, ele comprime essa outra peça, essa aqui é retirada e substituída por uma nova. E assim, alternadamente, né, ocorre a fixação das duas peças em momentos, né, de avanço e retorno. Há também o cilindro telescópico. Na hidráulica, o cilindro telescópico é bastante usado, certo? E principalmente em máquinas agrícolas, tá? E na linha móvel, tá? Nós temos uma grande aplicação, né, dos atuadores lineares do tipo cilindro telescópico. Ele encaixa, aqui dá para ver, né? Cada estágio ele vai se encaixando um dentro do outro, tá? E reduz, então, o seu comprimento, né, a um comprimento pequeno, tá? À medida, então, que a pressão atua nesse sentido aqui, ele se estende, né, e permite, então, realizar forças também grandes, né? Como, por exemplo, aqui, totalmente recuado, ele tem esse comprimento aqui, né? Avançado, esse aqui tem 3 estágios, né? 1, 2 e 3 estágios. Totalmente avançado, praticamente o comprimento dele é 3 vezes o comprimento dele recuado. Não totalmente 3 vezes, né? Mas quase 3 vezes. Então, máquinas agrícolas, né? Sistemas veiculares móvel, né?
guindastes hidráulicos, e outros ocupam, então, muito o atuador, o cilindro telescópico. Então, também é uma fonte de aplicação para os nossos projetos de sistemas hidráulicos. Bom, é imprescindível que a gente conheça os elementos de vedação dos atuadores, principalmente dos atuadores de duplo efeito, que são, de repente, os mais utilizados, né, nos projetos de sistemas hidráulicos. Tá? Então, muitas vezes, em função da velocidade e da pressão de trabalho, né, velocidade e pressão de trabalho, tá? Muitas vezes, em função dessas duas variáveis, o elemento de vedação ele é escolhido, tá? Existem elementos de vedação entre o pistão e o cilindro próprios para baixas velocidades e grandes forças, ou para grandes velocidades e pequenas forças, certo? Por que é importante a gente ver isso aqui, tá? Como projetistas de máquina, nós podemos comprar um atuador pronto, nós podemos ir no catálogo da Parker, da Festo, né, de outros fabricantes de atuadores, tá, e comprar, né, o cilindro pronto para nossa aplicação. Ele custa tanto. Tá? Mas nós, como engenheiros mecânicos, podemos diminuir o custo dessa compra projetando o atuador na nossa própria empresa. Nós podemos comprar um cilindro brunido, nós podemos comprar uma haste retificada, podemos comprar um olhal, podemos comprar uma tomada, a tampa do lado da haste, comprar a tampa do lado né, traseiro, tá? Comprar os elementos de vedação e fazer o nosso próprio cilindro, né, na nossa empresa. Por exemplo, se nós somos um produtor de máquinas agrícolas, a nossa região aqui tem muitas fábricas que trabalham com o desenvolvimento de máquinas agrícolas, né? Se nós optarmos para comprarmos os atuadores prontos, nós vamos pagar mais caro do que se a nossa própria empresa, né, desenvolver o atuador. Então, se nós vamos desenvolver o atuador hidráulico na nossa empresa, nós temos que conhecer, então, um pouquinho as partes internas dele, tá? E a primeira parte interna talvez seja, então, os elementos de vedação, né? Para minimizar o efeito de vazamento entre as duas câmaras do atuador, né? Nós precisamos colocar um elemento de vedação aqui, tá? Então, existem alguns tipos principais. O anel O-ring, né? Ele é um tipo de vedação bastante simples, né? Mais utilizada, porém, quando a pressão ou desgaste for grande, é aconselhável, então, utilizar um anel backup. Tá? Então, ele geralmente é o sistema mais utilizado, tá, em vedação de sistemas hidráulicos. No entanto, né, quando ele trabalha com pressões maiores ou tiver um desgaste, ou quando o desgaste no anel O-ring for grande, tá, eu preciso, então, colocar esses anéis backup, que são esse conjuntinho aqui de anéis verdes, tá, principalmente para evitar a extrusão do anel O-ring e ocorrer uma mordedura entre as algas do êmbolo e do cilindro, evitar a ocorrência de uma mordedura que vai danificar o anel O-ring e comprometer o sistema de vedação. Então, geralmente, ele é um sistema utilizado barato, tá? No entanto, precisa de um anel anti-extrusão, né? Para que o sistema de vedação seja mais eficiente, tá? Então, podemos utilizar o anel O-ring, né, como elemento de vedação. Podemos também utilizar os anéis V, tá?
Então, esse tipo de sistema de vedação, os anéis V, cada um deles, é claro, nós compramos ele em função do diâmetro do cilindro, tá? Cada elemento de vedação, cada anel V, tá? Ele permite uma vedação de uma pressão em torno de 35 a 50 bar. Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão de trabalho em torno de 150 bar, vamos fazer aqui para fechar o cálculo certinho, tá? Pegando aqui 50 bar, 150, se cada anel permite uma vedação de 50 bar, então, se eu dividir 150 por 50, eu tenho 3 anéis, tá? Então, eu preciso de 3 anéis de vedação para poder vedar uma pressão em torno de 150 bar. É claro que tudo é utilizado em conjunto, né? Então, eu preciso de 3 conjuntos. O primeiro conjunto, né? O segundo conjunto e o terceiro conjunto. 3 conjuntos, né? Para fazer, então, a vedação da pressão de serviço, tá? Então, se nós vamos desenvolver o nosso atuador pneumático, em função do trabalho nosso lá, da nossa máquina hidráulica, do nosso equipamento agrícola e assim por diante, se eu vou desenvolver o atuador para esse sistema, eu preciso, então, de um conjunto para cada aumento de 35 a 50 bar aproximadamente, tá? Há também os anéis U e bloco V. Esse tipo de sistema de vedação, eles são usados para altas pressões e baixas velocidades, tá? Eles permitem vedar alta pressão, né? Porém, baixa velocidade, porque a vida é reduzida devido ao grande atrito que ocorre entre o lábio de vedação do anel U ou do bloco V com relação ao cilindro, tá? Então, ele é um sistema usado e, em função disso, tá, ele tem uma vida reduzida se a velocidade for muito grande. Então, também podemos utilizar esses anéis U e bloco V, consultar lá a Casa das Gachetas, né, consultar um fornecedor de anéis U, bloco V e selecionar desse fornecedor, então, os anéis U ou bloco V para compor nosso cilindro, tá? Então, também é um sistema utilizado. E, por fim, né, também existem os sistemas de vedação, que é os anéis do tipo copo, tá? Que são anéis, então, de borracha, tá? Ele trabalha, geralmente, em pressões mais baixas do que os anteriores, tá? E, geralmente, né, esse anel do tipo copo é um anel do tipo borracha. Existem os de couro de animal, mas não são mais tão utilizados como os de borracha, tá? E, além desse sistema do anel copo, também existem, né, os elementos de vedação do tipo lábio, de dupla vedação, que é um sisteminha como esse, né? O anel é colado ao pistão, ó, através, né, de um elastômero, né? E, geralmente, esse tipo de vedação não é tanto aplicado em sistemas hidráulicos, mas é mais aplicado em sistemas pneumáticos, tá? Ele é um sistema mais aplicado na pneumática do que da hidráulica, mas também existe esse sistema, tá? Então, se nós vamos desenvolver um atuador pneumático, atuador hidráulico, o primeiro elemento que nós temos que estar pensando, ou pensando junto nos demais, é o tipo de elemento de vedação. É claro, se eu vou comprar o atuador pronto, da Parker, né, da Festo e assim por diante, eu não vou me preocupar com o elemento de vedação interno. A gente vai especificar para a Parker, eu quero um atuador hidráulico para tal força, para tal característica, para tal fluido hidráulico, né? E ele vai me fornecer o atuador sem que eu precise pensar na parte interna dele, tá? Ele vai me fornecer o sistema pronto. Mas se eu quero construir ele,
eu tenho, então, né, pensar nesses elementos aí. Então, são os primeiros elementos dos atuadores hidráulicos. Além da vedação do êmbolo, eu também preciso pensar na vedação da tampa da haste, do lado da haste. A haste, tá aqui ela, ó, ela é um elemento móvel, tá? E eu preciso, então, pensar em como vou fazer a vedação desse sistema para evitar que o fluido hidráulico do interior do atuador flua, né, para fora da máquina, fora do atuador. Então, não pode existir vazamento para fora. E aí, então, geralmente, né, na tampa do lado da haste, a gente utiliza gachetas, retentores ou buchas de teflon ou chevron, né, que são elementos de vedação apropriados, então, para esse tipo de situação de movimento de linear, né, e apresentam, então, um bom desempenho. Tanto as gachetas como retentores ou buchas, tá, elas apresentam, então, um bom rendimento. Tá? A única preocupação é que quando são utilizados fluidos sintéticos ou aqueles resistentes ao fogo, tá, deve-se utilizar vedações de compostos especiais que geralmente são indicados, né, pelo fabricante, né, do sistema de vedação. Então, dependendo do tipo de fluido que eu tenho aqui dentro, se for um sintético, né, eu tenho que consultar, então, o fabricante do elemento de vedação para que ele me forneça um elemento de vedação compatível com o sistema, o fluido sintético. Tá? Então, podem ter diversos elementos, certo, que fazem, então, a fixação, né, a vedação, desculpe, da tampa, né, do lado da haste com a haste, tá? E evita, então, o vazamento desse fluido para o meio. A gente sabe que os vazamentos sempre acontecem, tá? Mesmo a gente usando um sistema de vedação entre o êmbolo e a camisa do cilindro, né? Sempre vai existir um pequeno vazamento, tá? Só que o detalhe é assim, existem os vazamentos internos e vazamentos externos. Por exemplo, se ocorrer um vazamento entre a tampa do lado da haste e com a haste, esse fluido ele vai escoar para fora da máquina. Eu vou perder fluido hidráulico, né? Vou contaminar o meio ambiente, né? E perder fluido hidráulico, perder pressão também, né? Então, esse praticamente não pode ser tolerado, esse vazamento aqui, tá? Mas, muitas vezes, os vazamentos internos acontecem, com o decorrer do tempo, né? Os desgastes vão acontecendo e os vazamentos internos ocorrem. Só que, geralmente, os vazamentos internos do sistema hidráulico, eles vão ser direcionados para o reservatório. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, né? Aqui nós temos um cilindro, né? Vamos imaginar que essa região, então, seja a região pressurizada do atuador, tá? Então, a bomba manda vazão para cá, né? Ocorre pelo sistema, existe uma pressão interna, e essa pressão, então, ela acaba levando o fluido a passar pelas folgas, tá? E nesse caso aqui, né? O fluido, então, acaba escoando, vazando pelo elemento de vedação do êmbolo com o cilindro, e esse fluido que vaza, né, ele vem para essa câmara e ele acaba escoando, né, até, né, o reservatório. Tá? Então, na realidade, no final, ele acaba sendo direcionado para o reservatório. Então, os fluidos internos, os vazamentos internos, né, ele geralmente não tem problemas de contaminação externa, tá? Só que o único problema é que o vazamento causa uma diminuição, uma perda de pressão no sistema. E aí, então, uma ineficiência, então, do meu sistema hidráulico. Tá? Então, é claro que eles têm que ser minimizados,
tá? Através dos elementos de vedação, mas a problemática do vazamento não compromete o ambiente, o meio ambiente, compromete só o sistema, tá? Então, existe vazamento em vários elementos, né? Então, existem vazamentos nos cilindros, nas válvulas, né? Nessas próprias válvulas aqui também, ó, né? Nas válvulas direcionais, também há o vazamento entre uma seção e outra da válvula, há vazamento interno. Mas todo vazamento é direcionado para o reservatório, tá? Então, os vazamentos internos ocorrem sempre, porém devem ser mínimos e controlados. Para isso, a gente tem que sempre utilizar uma vedação correta, de acordo com o fluido que a gente está usando, né, sintético ou mineral, não exceder a temperatura de operação do sistema de vedação e sempre utilizar o fluido recomendado para aquele elemento de vedação. Os vazamentos internos excessivos provocam queda de pressão, tá? E vazamento de sistema hidráulico e perda de velocidade do atuador. A gente sabe que a velocidade do atuador depende da vazão que entra, tá? Depende da vazão que entra no atuador. Se ocorre um vazamento, parte dessa vazão que entra no atuador é perdida pelo vazamento. E aí ocorre uma redução, então, da velocidade do atuador. Temos também atuadores com amortecimento de princípio e fim de curso, tá? Assim como há na pneumática, há também na hidráulica, os atuadores onde existe uma câmara, né, que permite montar uma espécie de um colchão de óleo que amortece o fim de curso, o movimento de fim de curso do atuador, para que não ocorra o impacto do êmbolo ou do êmbolo contra as paredes das tampas, tá? Existe um sisteminha, geralmente, então, uma câmara ou coxim, né? Uma câmara, onde esse coxim, esse aqui é o coxim, ele acaba fechando essa câmara quando ele se aproxima do fim de curso dele e acaba diminuindo, então, a vazão que é obrigada a passar por uma válvula de controle de velocidade. E isso, então, reduz a velocidade do êmbolo no final do processo. Tá? Essa câmara, então, num primeiro momento, a vazão toda desse lado passa pela câmara de coxim, né? Então, quando ele está, antes de chegar no fim de curso, toda essa vazão, todo esse fluido que está aqui, ele passa por essa área grande aqui, ó, que é a câmara de coxim, tá? Mas quando o pistão chega no fim de curso, o coxim fecha a câmara e todo esse óleo que está nesse ponto aqui, ele é obrigado a passar somente pela válvula reguladora de vazão, onde ocorre uma diminuição da velocidade do fluxo e, como consequência, uma diminuição da velocidade do atuador. Tá? Aí, então, está mostrando, então, essa aplicação. Ó. Retornando. Tá? Deixa eu ver novamente. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui fechou a câmara do coxim. Agora, o fluido está vindo, passando por aqui. Fechou, agora ele é obrigado a passar pela válvula de controle de velocidade. Diminui, então, a sua velocidade. Tá? Então, existem esses atuadores, né? Eles são usados, então, para evitar o impacto de fim de curso do êmbolo com as tampas, né? Tanto traseira como do lado da haste do atuador. Os cilindros podem ser aplicados em diversas configurações, tá? A gente sabe que cilindro hidráulico, a função dele é gerar força, tá? O cilindro pneumático, geralmente a função dele é gerar movimento, tá? As forças envolvidas geralmente nas máquinas pneumáticas são pequenas e no atuador hidráulico são grandes, tá? Então, há muitos dispositivos que são usados, então, para transmitir força. Ó, uma alavanca, né, uma configuração de uma alavanca, primeiro tipo. Segundo tipo. Cuidado que nós temos que ir na ligação dos atuadores. No caso de alavancas,
a gente sabe que, por exemplo, essa alavanca aqui, ó, ela vai girar, o movimento desse ponto aqui vai ser um movimento circular em torno deste ponto aqui, ó. Então, se nós temos movimentos circulares de alavancas, nós temos que prever que o atuador, né, essa ligação do atuador aqui com a máquina tem que ser articulada. Tem que ser articulada. Porque, senão, em algum momento pode ocorrer o travamento do sistema. Então, tem que, nesse caso também, há necessidade de ser articulada. Tá? Aqui também tem que ser articulado e tem que ser articulado. Então, sempre que eu estou movimentando alavancas, o primeiro cuidado que nós temos que ter é que esse sistema aqui, esse olhar, aqui temos que ter um olhar que permite o movimento, a oscilação do atuador. Porque senão, em algum momento, trava o sistema. Tá? Sabe lá das leis de Grashof, lá em mecanismos, né? Ou estão fazendo mecanismos agora. Você sabe que pela lei de Grashof pode ocorrer o travamento do mecanismo em algum momento. Então, a gente não quer. Então, para isso, é necessário sempre ter um sistema articulado quando eu movimento alavancas. Tá? Sempre que eu estou movimentando alavancas, tem que ser articulado. Tá? Mas agora, se eu não movimento alavancas, a base pode ser fixa. Tá? Então, aqui, ó, como só vai ocorrer o movimento da nossa engrenagem para multiplicação de velocidades, né? Então, esse é um sisteminha de multiplicação de velocidade, tá? Com cremalheira. Né? Essa peça aqui, ó, que é a peça A, ela vai se deslocar com o dobro de velocidade do atuador. Se ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo, aqui vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. É um sistema de multiplicador de velocidade. Tá? Então, se nesse caso o movimento do atuador é linear, né, não preciso, né, ter uma articulação, pode ser fixo. Né? E aí eu posso fixar os sistemas hidráulicos a partir dessa tampa aqui, como nessa disposição, ou então nessa ligação onde, né, tanto a tampa dianteira do lado da haste como a tampa traseira são, por exemplo, aparafusadas, por exemplo, na máquina. Então, tem várias aplicações. Esse sisteminha aqui, ó, esse aqui, pessoal, é um sisteminha para gerar uma força gigantesca, tá? Então, todos eles, quando nós temos alavancas, a gente sabe que pelo princípio da alavanca a gente consegue aumentar a força ou aumentar deslocamento, depende de cada caso, tá? Mas esse sisteminha aqui, que tem esta alavanca A, essa alavanca B aqui, tá? Quando eu aplico uma força no atuador aqui, essa força é tremendamente amplificada a partir, né, do alinhamento da peça A e B. A tendência, nesse caso, é que a peça A e a peça B fiquem alinhadas, com o pistão aplicando uma força na articulação. E, quando isso acontece, praticamente essa força que é gerada aqui, ela tende a ir para o infinito. Tá? Então, dependendo do ângulo que se forma entre essas peças aqui, né, a força é amplificada absurdamente. Tá? Eu, por exemplo, aqui aplico 100 newton, eu consigo, né, aqui nessa partezinha aqui, dependendo desse ângulo, 2.000 newton. Né? Só que eu consigo 2.000 newton com um deslocamento pequeno. O deslocamento entre os dois extremos do sistema vai ser bem pequeno, mas eu, em compensação, consigo uma força gigantesca. Então, por exemplo, em máquinas em prensas hidráulicas ou mesmo pneumáticas, por exemplo, se eu quero prender um rebite, onde o rebite ou um botão, por exemplo, numa roupa, onde o deslocamento é muito pequeno, mas eu preciso de uma força grande, tá? Eu posso aplicar um sistema como esse aqui, tá? Então, lembre que se vocês precisarem de força grande e deslocamento pequeno,
essa disposição de aplicação pode ser uma solução para vocês, tá? Lá nos livros de mecanismo, tem então como calcular essa força nesse mecanismo aqui, ó, tá? Isso aqui é um mecanismo, tá? Só que quem aplica a força, então, é um atuador hidráulico. Lá em mecanismos, tem como calcular essa força a partir desse dispositivo aí. Então, só lembre disso quando precisarem, tá? E assim, temos N aplicações que envolvem os atuadores hidráulicos, ok? Então, aqui, movimentos, né, horizontal paralelo, enfim, né, dependendo da aplicação, eu posso gerar movimentos diferentes, tá? Lembrando sempre que os atuadores hidráulicos, eles aplicam muita força. É o momento que eu preciso de muita força na minha máquina, e essa força ainda pode ser amplificada ou reduzida a partir de um mecanismo adicional que é colocado junto com o atuador. Problemas quando eu uso vários atuadores que precisam de sincronismo de movimento. Por exemplo, aqui eu tenho dois atuadores, vejam que os dois atuadores possuem o mesmo diâmetro do êmbolo, ó, mesmo diâmetro, mesmo curso. Só o problema é carga menor e carga maior. Então eu tenho o meu sistema hidráulico que elevar duas cargas diferentes, com forças diferentes, sincronizados. Consigo fazer isso pegando a vazão da bomba e passando ela para cá. Ó, eu estou com a vazão da bomba, a válvula direcional do sistema leva a vazão da bomba para essa tubulação, que vai distribuir então a vazão para os dois atuadores. Qual que sobe primeiro? Qual que sobe depois? Com a válvula de controle de velocidade, podemos tentar, mas talvez não conseguimos também. Por que a gente é difícil de fazer sincronismo de atuadores com cargas diferentes, tá? O óleo hidráulico é que nem cachorro. Vocês têm cachorro em casa? É o animal mais folgado que tem, né? É o mais aproveitador que tem, né? Ele não faz nada, né? Ele é muito folgado, né? Esses nossos animais nós temos em casa são muito folgados, né? E o óleo hidráulico também é bem folgado, né? Ele sempre vai para o lugar de menor esforço, né? A tendência do óleo hidráulico é sempre ir para a região de menor esforço possível. Ele é um cara folgado, tá? Deixa eu apagar aqui esse negócio aqui, ó, tá? Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Essa carga, ela aplica, né? Essa é uma carga menor. Essa é uma carga maior. Então, se eu, nesse sentido aqui, jogar a vazão da bomba para esse sisteminha aqui, tá? A vazão da bomba vai chegar nesse ponto e ela vai encontrar uma restrição maior aqui, ó. A força que eu preciso para elevar essa carga é maior do que essa força que eu preciso aqui, tá? Então, como o fluido hidráulico é um cara muito folgado, né? Ele sempre vai para a região de menor esforço, né, possível. Ele sempre quer fazer o menor esforço possível. Então, essa vazão da bomba, ao invés de se distribuir, vir para cá e para cá, né, se distribuir para os dois lados para fazer o movimento do atuador, não, ela não vai fazer isso, tá? A vazão da bomba, né, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, e como essa região aqui, ó, é a região de menor esforço, a vazão da bomba primeiro vai vir para cá, ó. Ela vai atuar aqui, tá? Como aqui tem mais esforço, aqui é maior esforço. Maior esforço. Ela não vem para cá. Ela não vem para cá. Ela só vem para a região de menor esforço. E a vazão da bomba, então, ela se direciona para esse lado aqui e entra no atuador e enche o atuador e empurra o sistema para cima. Porque a força aqui é menor. Aí, quando esse atuador chega no fim de curso, lá em cima, como ele não tem mais como se movimentar para cima, aí
o fluido hidráulico encontra resistência, ele encontra esforço. E aí, então, depois de ter encontrado o esforço lá em cima, esse fluido hidráulico, então, começa a vir para cá. Aí ele vem para cá e começa a encher esse atuador, que movimenta ele, o atuador para cima até chegar no fim de curso. Tá? Então, primeiro, né, vai subir o atuador com menor carga. Depois vai subir o atuador com maior carga. Porque essa é a tendência do sistema. Sempre ir para o lado de menor esforço. Tá? Ok? Então, nessa ideia, pessoal, a gente não consegue equilibrar esses dois movimentos, não consegue sincronizar o movimento dos atuadores. Tá? Poderíamos, de repente, colocar uma válvula de controle de velocidade, uma válvula de controle aqui e tentar fazer com que essa vazão se distribua para os dois lados. Mas é difícil, né? Também vai ser difícil. Na prática, também vai ser uma condição difícil. A gente pode conseguir, em um certo momento, equilibrar esse sincronismo de movimento, mas se a temperatura aumentou um pouquinho, a viscosidade diminui e toda essa regulagem que foi feita aqui já vai para água abaixo, né? Não funciona mais. Então, realmente é uma condição difícil de sincronizar cilindros. Talvez a única forma de realmente sincronizar o movimento de dois atuadores é usar essa pecinha que chama-se parelha, na hidráulica a gente chama ela de parelha, que a princípio une os dois atuadores, tá? Eles ficam unidos a uma peça só, e aí a pressão, então, ela atua paralelamente nos dois atuadores e faz a carga subir, porque na realidade a carga agora, né, é uma soma, né, da carga maior e da carga menor. Só que é claro ainda que essa parelha vai provocar uma certa flexão nos atuadores que pode comprometer ainda o sistema de vedação deles. Tá? Mas é uma situação difícil de fazer. Tá? Então, o óleo, por natureza própria, o fluido hidráulico, sempre vai para a região de menor esforço. Depois que ele encheu o atuador, né, completou o atuador de menor esforço, ele vai para o de maior esforço. E assim vai. O óleo, então, é um cara folgado, então. Né? Tem esse problema sempre na transmissão por óleo. E todo esse princípio do fluido hidráulico ser um cara folgado é o que faz o sistema hidráulico funcionar. Tá? Sempre na lei do menor esforço. Tá? Nós vamos ver depois que as válvulas que regulam pressão no sistema também funcionam assim. É a lei do menor esforço. O óleo sempre vai para o lado de menor esforço. Então, esse é um primeiro problema. Sincronismo de velocidade dos atuadores é um primeiro problema que podemos estar presentes. Tá? Há um segundo, não um problema, mas um segundo elemento que nós temos que pensar, que é a vazão induzida dos cilindros. Vocês lembram que quando nós falamos sobre filtros de sucção e de retorno, que o filtro de retorno que vai ser projetado lá no reservatório, ele é projetado para 3 vezes a vazão induzida máxima no sistema. E o fluido de sucção, ele é projetado para 3 vezes a vazão da bomba. Poxa, mas a vazão da bomba não é igual a vazão que vai para o sistema, não é a mesma vazão que retorna para o reservatório? Não, né? É diferente, tá? A vazão da bomba é uma e a vazão que retorna para o reservatório é outra, durante o movimento do atuador. Tá? Então, só imagine o seguinte aqui, ó. Eu coloquei um desenho aqui, ó, desse atuador aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Tá? Lembramos que nós temos a área do êmbolo e temos a área da coroa. Tá? Então, quando o atuador está totalmente avançado, eu tenho um volume dessa região. Quando o atuador está totalmente recuado, aqui eu tenho um outro volume. Volume 2, e eu tenho um volume 1 aqui. Quando totalmente avançados ou recuado.
E pelo volume da haste, vocês sabem que o volume 2 é menor do que o volume 1. O volume 1, então, é maior que o volume 2. Então, o que acontece? A vazão da bomba, está aqui embaixo a bomba. A bomba manda vazão para o sistema aqui, ó, que é da bomba. Essa vazão, ela vai passar pela válvula direcional aqui, então, vamos imaginar que inicialmente a configuração seja essa aqui da válvula direcional. O fluido, então, passa por aqui, da bomba, e vem para cá, então, passa por essa válvula reguladora de vazão e enche o atuador. E aí, então, o atuador avança. Esse volume que está aqui, ele sai, passa aqui pelo bypass, passa por aqui e retorna para o reservatório. Tá? Então, eu tenho aqui entrando a vazão da bomba e aqui uma vazão induzida. Nesse caso de avanço do atuador, vejam, são dois volumes iguais. O volume 1 é maior do que o volume 2. Então, pessoal, quando há um avanço do atuador, o volume que sai do atuador é menor do que o volume que precisa entrar no atuador. E se eu dividir esse volume pelo tempo, eu tenho a vazão. Então, a vazão induzida, no caso de um avanço de atuador, a vazão que sai por ele vai ser uma vazão menor do que a vazão que entra nele. Então, durante o avanço do atuador, surge, então, uma vazão induzida. Essa vazão induzida é esse aqui, Q induzido no avanço. Olha aqui o nome, vazão induzida no avanço. Essa vazão induzida no avanço pode ser calculada, por dois métodos. Pelo primeiro método, que é esse aqui, ou pelo segundo método, que é esse aqui. Tá? Então, esses dois métodos é o seguinte, a vazão induzida no avanço é a velocidade do atuador vezes a área da coroa. Aí, então, a vazão induzida vai ser menor do que a vazão da bomba, que entra no atuador. E o segundo método, no avanço, então, a vazão induzida no avanço, ela vai ser a vazão da bomba dividido por R, onde R, nesse caso, o R, é a diferença entre a área do êmbolo sobre a área da coroa. Então, eu vou pegar essa área aqui do êmbolo e vou dividir por essa área da coroa. Isso me dá o R. Como a área do êmbolo é maior que a área da coroa, sempre vai ser o R sempre vai ser um número maior do que 1. Então, se eu dividir a vazão da bomba por R, eu tenho que a vazão induzida no avanço é menor do que a vazão. Então, quando entra a vazão aqui da bomba, vai sair uma vazão induzida. Então, para o reservatório, durante o avanço, vai uma vazão menor do que a vazão da bomba. Agora, o grande problema, o retorno do atuador. Então, no retorno do atuador, eu tenho isso aqui, A vazão da bomba está vindo para cá e ela vai fazer esse caminho. Vai vir para cá e a vazão do retorno vem para o reservatório. Fazer esse caminho aqui. Então, o óleo, o fluido vai passar por aqui e vai encher esse lado aqui do atuador. Para encher esse lado, eu preciso de um volume maior do que do outro lado, que não tem haste. Então, como o volume desse lado é maior, ele vai, ao longo do tempo, gerar uma vazão maior na saída. A vazão induzida no retorno vai ser maior do que a vazão da bomba. Então, aqui tem o seguinte,
o primeiro método no recuo do atuador e o segundo método no recuo do atuador. Então, a vazão induzida no retorno do atuador, ela vai ser igual à vazão da bomba vezes a relação R, né? Vezes a relação R. Vamos imaginar que o R, a razão de áreas, a área do êmbolo, a área da coroa, vamos imaginar que isso aqui seja um valor de 1,2, tá? Então, se essa razão de áreas for 1,2, quer dizer que a vazão induzida no retorno vai ser 20% maior do que a vazão da bomba. Então, a bomba manda uma vazão de 100 e lá, né, no atuador, nesse ponto aqui, vai sair, no retorno, 120 metros cúbicos por alguma coisa, pelo lado de tempo. Entenderam? Então, há esse problema nos sistemas hidráulicos, nos atuadores hidráulicos, devido, então, ao volume ocupado pela haste do sistema. Então, sempre no retorno do atuador, a vazão que vai para o reservatório é maior do que a que chega da bomba. Lá no reservatório, vocês agora podem entender o nível. O nível do reservatório vai subir e descer, certo? À medida que o atuador avança e recua. É claro que, se nós tivermos um atuador pequeno, essa diferença vai ser quase que insignificativa. Mas se eu tenho vários atuadores, né, ligados, aí 3, 4 atuadores ligados no sistema, tá? Quem sabe a soma dessa vazão induzida no retorno vai ser significativa, e o nível do reservatório vai subir e descer elevada, né? A diferença de nível vai ser elevada. Então, talvez a gente tenha que se preocupar com isso, né, com essa vazão induzida lá no reservatório. Tá? Então, o grande problema é o retorno do atuador. Existe uma vazão induzida no retorno do atuador. Também pode ocorrer pressão induzida. Da mesma forma como ocorre vazão induzida, pode também ocorrer pressão induzida. Só que ela vai ocorrer somente se existir uma restrição à passagem do fluido para o reservatório, por exemplo. Se não existir restrição, por exemplo, se não houver restrição ao fluxo de óleo para o reservatório, a pressão induzida não vai acontecer. Tá? Então, isso pode acontecer no entupimento da tubulação ou alguma coisa assim. Senão, não acontece. Mas a vazão induzida pode ocorrer o choque hidráulico. Se houver restrição, alguma resistência ao escoamento do fluido, pode ocorrer a pressão induzida. Então, no avanço, a pressão induzida vai ser maior do que a pressão da bomba. A gente chama aqui de pressão da bomba, né? Mas é a pressão do sistema. E no retorno, a pressão induzida vai ser menor do que a pressão do sistema. Mas somente se houver uma restrição na passagem do fluido hidráulico pela tubulação. Bom, o choque hidráulico é uma espécie de pressão induzida. Existe uma pressão induzida por choque hidráulico. Então, imagine aqui, ó, eu tenho um atuador que tem uma carga, 10.000 newton. Está tudo parado inicialmente, ó. A válvula direcional na posição centro fechado, então está tudo bloqueado. A bomba manda o fluido hidráulico para cá e ele vai para o reservatório. Fica circulando entre bomba, válvula direcional e reservatório. Agora, por algum motivo, eu quero fazer com que a carga suba. Então, ó, quando eu mudar essa posição da válvula para cá, vou colocar a posição da válvula aqui, então vou fazer isso e aqui. Coloquei a posição 1, então, aqui. Ó. A bomba vai mandar sua vazão para cima. Só que a carga vai mandar a vazão que está aqui dentro para baixo. E aí vai ocorrer um choque hidráulico. Nesses casos, pode acontecer o choque hidráulico. Tá? Que é, então, exatamente esse problema da pressão induzida. Tá? Então, o choque hidráulico vai acontecer sempre que tiver esse tipo de montagem no sistema hidráulico. Tá? A carga vai funcionar como uma bomba aqui, né? O atuador vai funcionar como uma bomba, a carga vai empurrar o fluido para baixo. E a bomba empurra o fluido para cima. Então, num certo momento, vai ocorrer um pico de pressão alto,
devido a esse choque hidráulico. Problemas também que podem ocorrer nos atuadores. Flambagem da haste. Quando o curso da haste é muito grande, a gente sabe que a força de compressão pode flambar a haste, provocar esse fenômeno aqui que é a flambagem da haste. Para evitar isso, o que temos que fazer? Tá? Dimensionar o tamanho da haste para que não ocorra a flambagem da haste. Tá? Então, né, geralmente, os fabricantes têm, em função do material que eles aplicam na haste, os fabricantes têm algumas tabelas, né, que fornecem algumas indicações para isso. Então, em função do curso, que é essa dimensão aqui, do atuador, e em função da força que é aplicada pelo atuador, a gente vem aqui, então, com a força e com o curso, a gente tenta selecionar o diâmetro da haste. Vamos imaginar, então, que o meu curso aqui, só para fechar aqui o cálculo aqui, seja de aproximadamente 100 centímetros. Tá? Em centímetros. Tá? Vamos imaginar que a minha força seja de 5.000 newton, 5.000 quilograma força. Tá? Então, 5.000 quilograma força está aqui. Curso de 100 está aqui, ó. Então, se eu vier aqui, né, o nosso diâmetro da haste tem que ser esse diâmetro da haste aqui, tem que ser de 3,33 centímetros. Tá? Ou então, vamos lá usar aquilo que nós aprendemos lá em resistência dos materiais 2, né, e dimensionar, né, a haste pela flambagem. Então, também tem fabricantes que fornecem todo aquele cálculo de resistência dos materiais 2 para dimensionar a haste. Tá? Então, eles têm que considerar o tipo de ligação que eu tenho entre os dois extremos, se é articulado ou não, e aí a gente pode fazer o cálculo, né, a partir da resistência dos materiais 2. Uma força que movimente o atuador ou flexionando a sua haste, uma força como essa aqui, tá? Ela acaba comprometendo, então, essa região aqui do atuador. Então, vai ter um desgaste acentuado nessa região, na outra não, e vai estragar o elemento de redação. Então, nós, como solução, podemos colocar, então, um tubo de parada, que é um tubo que é colocado no fim de curso, que evita, então, exatamente esse movimento aqui do atuador, ou, melhor, minimiza este problema. Então, a Marv Tubos, pessoal, ela é um fabricante de cilindros, êmbolos e hastes. Vamos ver aqui em produtos, ó. Ela fornece tudo isso, ó, tubos mecânicos e ferros fundidos, tá? Vamos ver aqui, ó, componentes para cilindros hidráulicos industriais. Então, ela fornece, né, todos os componentes para a gente montar o cilindro hidráulico na nossa empresa. Então, por exemplo, aqui, ó, ela já está fornecendo o kit completo, tá? Kit completo de um cilindro industrial atirantado, com tirantes, e haste simples. Vamos clicar nele aqui para ver o que tem dentro dele aqui, tá? Então, ela fornece, ó, o kit completo, que envolve todos os elementos para fazer a montagem do cilindro hidráulico. Então, nós podemos comprar tudo isso pronto dela. O cilindro vem brunido, a haste vem retificada, eles mandam os tirantes já com as dimensões certas para me montar o atuador, de acordo com o meu curso e assim por diante. Então, de acordo com o curso que eu preciso do meu atuador, eu posso comprar o cilindro. Vejam, nesse caso aqui, cursos de diâmetro interno de 25 a 100, pressão de operação máxima 160
e o curso máximo que eles fornecem aqui é 2.000 milímetros. Eles, então, fabricam essas peças e mandam para a nossa empresa, todos eles em partes desmontadas, e a gente, na nossa empresa, monta o cilindro de acordo com o que nós precisamos. Tá? Veja que ele trabalha aqui com fluido óleo mineral, viscosidade do óleo, para a gente escolher o fluido mineral, e a temperatura de operação. E aí ele tem um catálogo completo aqui desse cilindro hidráulico atirantado. Ele abre um arquivo, se não me engano, é um arquivo do Excel. Não, esse aqui não abriu, só o catálogo, onde eu tenho todas as especificações aí para fazer o dimensionamento e a seleção das peças. Ó. Eles têm um catálogo que é um catálogo no Excel, onde você entra com as forças e ele calcula as dimensões para vocês aí dos atores, dos diversos componentes do atuador. Esse aqui já é um catálogo de dimensões mesmo, tá? Mas em algum local aqui da Marvitubos, eles devem ter um catálogo de Excel. Eu sei porque eu solicitei um tempo atrás aí que eles me mandassem informações técnicas, tá? E eles me mandaram, então, um CD com todos os programinhas que eles têm para fazer a seleção, o dimensionamento dos cilindros hidráulicos. Então, assim, vamos fazer um projeto de um cilindro hidráulico, tá? Vai ser mais barato o quê? Nós comprarmos ele pronto ou fazermos o cilindro em casa? Vai ser mais fácil fazer o cilindro em casa. Podemos comprar as partes individuais da Marvitubos. Vai ser mais barato que comprar pronto. Ou então nós podemos, né, comprar uma parte do cilindro, comprar só o cilindro unido, comprar só a haste e o êmbolo, e os parafusos, tirante, tampa e assim por diante, fazer em casa. Tá? Dá para fazer bastante coisa. Quanto mais eu fizer na minha empresa, mais eu agrego valor ao meu produto. Quanto mais eu comprar pronto, menos eu agrego valor para a empresa. Tá? Sempre eu estou agregando valor ao produto pronto comprado. Tá? Então, né, é importante a gente pensar sempre assim. Né? Queremos dar lucro para a empresa? Vamos projetar tudo, vamos fazer tudo em casa. Temos tecnologia para fazer isso? Sim, então vamos fazer. Não temos tecnologia para fazer isso em casa? Não, vamos comprar pronto. Tá? Então, a decisão em fazer em casa, né, em nossa empresa, comprar pronto, depende da tecnologia que a empresa tem disponível. Tá? Então, a Marvitubos é uma solução para vocês, né, de início, para adquirirem esses componentes e montarem o próprio atuador de vocês. Tá? Eu sei de empresas aqui de Campos Novos, da nossa região, que compram muito, principalmente os tubos mecânicos da Marvitubos, e depois usinam eles no tamanho que precisam, compram lá 6 metros de tubo, 4 metros de tubo, e fazem os seus atuadores a partir daí. Tá? Agrega valor para a empresa? Sim, né? Agrega valor para a empresa. Né? Vou estar pagando os meus funcionários, né? Vou estar desenvolvendo a região e assim por diante, fazendo tudo em casa. Então, pessoal, essa é mais ou menos a ideia desta apresentação sobre cilindros hidráulicos. Tá? Os cilindros têm essas características, foi mais uma conversa com vocês, eles têm essas características, tá? Depende da aplicação, nós temos que calcular forças em atuadores, tá?